Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar de uma palavrinha que está no livro de João 4. É uma palavrinha um pouco extensa a palavra, mas eu creio que Deus, que o Espírito Santo falará em seu coração hoje. Que diz que a mulher samaritana e Jesus. É uma das passagens mais belas do Evangelho. Esta que fala da samaritana e Jesus. Quer dizer para os irmãos que a paisagem em que se achava o nosso mestre era das mais lindas de toda a Palestina. Entre os montes Gerizim e o monte Ebal, começa um estreito vale, onde está hoje a cidade de Naplusa, a antiga Siquém ou Sicar. Quer dizer para os irmãos que esta aldeia se funde a estas duas gigantescas montanhas. Na primavera há um esplendor verde neste pequeno vale regado por várias fontes. Há divergências sobre a localização correta de Sicar, mas a maioria dos historiadores a reconhecem na humilde aldeia de Ascar, a 10 minutos do Poço de Jacó, ao pé do monte Ebal. O Poço de Jacó. Este é o ponto central, irmãos, onde ocorre o encontro de Jesus com a samaritana. O Poço de Jacó está localizado perto do caminho que vai de Jerusalém a Naplusa. Jesus, que vinha de Jerusalém, onde a rivalidade com os fariseus se fazia muito forte, fez uma retirada pontual, irmãos, partindo para Galiléia, ao norte do país. O mestre percorria cerca de 175 quilômetros para chegar ao seu destino. Olha a quantidade de quilômetros que Jesus andava. Um judeu a caminho da Galiléia costumava dar uma considerável volta para evitar ataques que lhe reservavam os samaritanos. Mas Jesus, ele muda o seu trajeto e chega com os seus discípulos ao poço que há muitos séculos Jacó tinha dado a José, seu filho. Eu quero dizer para os irmãos que o poço de Jacó, ele possui uma abertura circular que apresenta muitas estrias causadas pela corda usada para retirar água. A sua profundidade, irmãos, é de 25 metros. Jacó teve muita dificuldade em abrir aquele poço em um solo calcário. A água é excelente. Mas os judeus e os samaritanos estavam envolvidos em uma disputa secular de ódio, preconceito e discriminação. Este conflito, irmãos, remonta do episódio após a morte do rei Salomão, quando aconteceu a revolta das tribos de Israel, conhecido como cisma. O reino foi dividido em duas partes. O reino de Judá, mais ao sul, sob o comando de Roboão, filho de Salomão, e o reino de Israel ao norte, comandado por Jeroboão. O reino do norte, reino de Israel, que englobava 10 tribos, foi posteriormente invadido pelos assírios. E os assírios tinham como tática miscigenar a população conquistada através de casamentos, diminuindo o seu sentimento nacionalista e evitando, irmãos, possíveis revoltas por independência. Isto fez com que os habitantes do Reino do Norte fossem considerados como pagãos pelos demais judeus. Quer dizer para os irmãos que a adoração e o culto de divindades dos assírios ajudaram a aumentar ainda mais essa divisão. Diversas crises políticas e religiosas acabam levando à decadência dos seus reinos. O reino de Israel é destruído pelos assírios, enquanto o reino de Judá ele era destruído pelos babilônios. De sorte que após a volta da Babilônia, estabeleceu-se esta separação odiosa entre os judeus e os samaritanos. A hostilidade, irmãos, era tanta que um judeu a caminho da Galiléia não passava por Samaria. O caminho natural para a Galiléia que Jesus e seus discípulos faziam, cerca de 175 quilômetros, seria pelo Vale do Jordão, mais ventilado e seguro, ainda que Jesus julgava necessário passar por Samaria. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou contando essa história para que os irmãos entendam o porquê que os discípulos tinham que evitar passar por Samaria. Mas eu quero dizer para os irmãos que era a hora sexta, por volta de meio-dia, quando o mestre inicia o diálogo com a mulher samaritana.
Interessante constatar que ao meio-dia não era o horário normal de retirar a água do poço de Jacó, naquela região. O clima quente e seco, o sol no esplendor de sua força, fazia com que as mulheres buscassem água em outra hora. Percebemos que aquela mulher tinha uma vida moralmente duvidável. Ela era mal vista pela comunidade samaritana e evitada por outras mulheres. Era um mau exemplo naquela sociedade. Era uma pecadora. Assim a mulher samaritana veio em uma hora em que as outras estariam preparando o almoço, cuidando de suas famílias, podendo assim evitá-las. Ela sofria preconceito por ser mulher, discriminação dos judeus por ser samaritana e dentro da própria comunidade por ser considerada uma pecadora imoral. Quer dizer para os irmãos que a mulher samaritana só não sabia que quem falava com ela, não discriminava a ninguém e nem fazia acepção de pessoas. E Jesus estava ali oferecendo da água viva. Quando Jesus oferece da água viva, ele falava do que é espiritual. Entretanto, a mulher samaritana, ainda sem compreender, pensava na materialidade das palavras. João 4,11: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Quer dizer para os irmãos que a água viva que a samaritana conhecia era aquela que estava no mais profundo do poço, que era tirada diretamente da fonte. João 4:13 e 14: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, está em João 4:15, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. A samaritana novamente, ela pensa no material e pensa na comodidade. Era cômodo não precisar mais voltar a retirar a água do poço. Mas o grande mestre não estava a anunciar um evangelho de comodidades materiais e passageiras. Jesus pregava o verdadeiro e único evangelho, a fonte que jorra para a vida eterna. Jesus completa então com a revelação da vida que a mulher samaritana levava. Queria mostrá-la que tinha a água para saciar a sede que ela possuía. Sede esta que a fez procurar saciar em vários relacionamentos fracassados. E hoje não é diferente assim. Quantas mulheres estão com os relacionamentos fracassados? Quero dizer para os irmãos que era uma busca que nem ela mesma tinha consciência. De homem em homem, procurava aliviar essa sede. Esta busca terminou no dia em que encontrou com o Mestre e pôde beber da verdadeira água viva. Quer dizer para os irmãos que a samaritana voltou à cidade com sua fonte interior cheia, completa, saciada, jorrando água viva. Não pôde se conter e anunciou aos homens que conhecia. Eles foram imediatamente ter com Jesus e creram e também saciaram a sua sede de salvação. Agora os samaritanos, irmãos, não dependiam mais de templo, monte ou lugar algum, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. Quer dizer para os irmãos que Jesus, que havia mudado o caminho por onde passaria, fez um grande esforço andando muito, por amor de uma única alma. E através dessa alma desprezada e pecadora, ganhou uma cidade inteira. Que lição maravilhosa de evangelismo e missões que o Mestre passou para nós. João 4:35 diz: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Diferente da cultura do milho que levava 4 meses do plantio até a colheita, o Mestre nos avisa que já é o tempo da ceifa. Não havia nenhum indicador especial ocorrendo nas terras de Samaria naquela época, irmãos.
Os samaritanos eram vistos como sempre foram. Eram considerados pecadores, mas o Filho do Homem veio para os pecadores. Ele veio para libertar do pecado. Não podemos ficar esperando um sinal especial, um aceno de que o mundo está melhorando ou não. Olhemos para o mundo, os campos estão brancos, prontos para a colheita. E poucos são os trabalhadores, mas aqueles que estão na ceifa ajuntarão tesouros e frutos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias!